Olá, meus irmãos, está no ar o Pode Agir, o podcast do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Arquidiocese de Santarém. Esse que é um projeto que nasce no coração da nossa escola vivencial, a Escola Vivencial Virtual. Hoje nós estamos aqui com convidados super especiais. Eu sou o Marlon Oliveira, fiz o 9º Cursilho para Jovens em 2011 com o tema Fica Conosco, Senhor. E hoje estou aqui com a tia Enia Olhos e com o meu irmão João Felipe, que nesse momento vão se apresentar para todos nós. Olá, meus irmãos. Eu sou a Enia Olhos, eu fiz o 32º Cursilho para Mulheres em 1996. Estou aí nessa caminhada no Núcleo de Educação. Olá, meus irmãos, sou João Andrade, fiz o 14º Cursilho para Jovens com o tema Coragem, sou eu, não temas. Perfeito. Bem colocado pela tia Enia, que eu faço parte do núcleo dela também, não poderia deixar de falar isso, né, tia? Do Núcleo do Coração, e o nosso irmão João Felipe do Núcleo de Jovens. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Hoje o nosso tema é formação e evangelização, necessidade ou opção? Então, ao longo aqui do nosso pequeno bate-papo, né, nós vamos dar pequenos insights à luz deste livro, Escola Vivencial e a Pedagogia do Caminho. Esse que é um livro que foi redigido, né, escrito, que saiu do coração da nossa irmã Lucília Alves, ela que é do GED Goiânia, a quem nós já deixamos aqui o nosso carinhoso abraço, o nosso fraterno carinho para nossa irmã que, com muita sabedoria e com muita simplicidade, não é? Trouxe essa riqueza de obra para o movimento de cursilho de cristandade e que com certeza serve de luz para tantos outros movimentos dentro da nossa igreja. Então, sem mais delongas, a gente parte aqui para o nosso início da nossa conversa, né? Formação e evangelização. Acaba sendo uma necessidade ou é uma opção? Como eu falava, a gente vai dar pequenos insights e espera que você, que está nos acompanhando, consiga chegar a essa resposta ao final dessa conversa. Então, passem agora a palavra para a nossa irmã tia Enia Olhos, que vai introduzir essa temática aqui para a gente. Então, Marlon, antes de começar a responder essa pergunta, eu queria fazer menção a algo que a autora remete na introdução do livro. Ela fala da pedagogia do caminho, onde ela diz que um caminho, a ideia de um caminho é um ponto de partida, uma trajetória e um ponto de chegada. Então, eu acho que isso é algo muito importante para que nós, cursilistas, que estamos a caminho, possamos ter em mente, né? Onde é que eu estou partindo? É de Jesus Cristo, a palavra, onde eu quero chegar, tá? E aí, voltando à tua pergunta, a ideia do livro é que ele seja uma extensão daquilo que a gente vive no Cursilho 3 Dias. Às vezes a gente está lá, a gente ouve muita coisa, principalmente no 3º dia, né, que já é o agir, mas a gente tem uma certa dificuldade de conectar quando chegar aqui. Porque como a gente ouve muito lá, nós estamos sendo transformados, mas o mundo que está aqui embaixo continuará do mesmo jeito. Então a gente precisa se preparar para isso. E aí a autora propõe a vivência dos 3 tempos na escola vivencial, que seria as necessidades, verificar quais são as necessidades dos formadores, que seria o ver. Quais são as possibilidades para a execução disso? Seria o discernir. E o agir seria o quê? O desenvolvimento desta metodologia dentro da escola vivencial. Então é uma ideia, assim, ela é ousada se a gente pensar no contexto hoje, mas ela é antiga, porque a escola tem esse propósito desde que ela existe. Ela está nesse processo de formação, né, nosso tripé, oração, formação e ação. Então a escola está para ser esse espaço formativo para todos nós. Exatamente, é isso mesmo. Então, nesse sentido, né, dessa contextualização do ver, do discernir e do agir para nossas escolas vivenciais como sendo uma fonte, né, de formação
para todos os cursilistas, para todos os nossos núcleos, eu passo a palavra agora para o nosso irmão João Felipe, que vai trazer um pouco dessa contextualização à luz das diretrizes gerais da Igreja, né? Da ação legisladora da Igreja no Brasil. Perfeito. A autora destaca muito que o movimento ele não pode perder o seu carisma, né? Então ele tem que estar atento nesse processo de evangelização ao nosso próprio carisma, que é a evangelização dos ambientes. E ela até destaca o que está na própria diretriz, né, da nossa geral da ação evangelizadora do Brasil. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, pelas famílias e pelos jovens. Então, ela dá essa ênfase justamente nos apontando uma direção que é a pedagogia do caminho, onde nós devemos seguir, nós vamos seguir ao longo dessa escola vivencial agora, também virtual, né? Exatamente, e é muito salutar essa fala dos nossos irmãos, como a Tia Aine colocava, né? Deus tem que ser o nosso ponto de partida, né? E como é que está esse nosso caminho, como é que está esse nosso trajeto? Onde que nós queremos chegar, né? Porque muitas vezes a gente vai para a escola vivencial ou está dentro do nosso carisma com outras questões que não são aquelas que a nossa própria igreja pede. Então ela já destaca aqui no início, né? Essa opção preferencial pelos pobres, pelos jovens, pelas famílias. Então o nosso caminho deve ser esse, né? Nós não devemos ter nesse mar de novidades que nós vivemos, pensar em outras formas a não ser aquela que a própria igreja nos aponta. Ela até destaca, como sabedoria, né, Marlon, que o tempo pode ser diferente, mas a missão é a mesma. Ela destaca isso de forma reiteradas vezes ao longo desse primeiro capítulo. A forma de comunicar isso é diferente. A gente comentava há alguns dias atrás, não é? A Tia Aine acabou de comentar aqui na sua introdução que ela fez o cursinho em 1996, não é? Isso. O João em 2014 e eu em 2011. Então nós temos aqui 3 tempos distintos em que com certeza foi apresentada a mesma mensagem, mas de uma forma completamente diferente, né? Justamente para alcançar o coração do João, para alcançar o coração do Marlon, para alcançar o coração da Tia Aine. Então o passo seguinte é o que a gente vai fazer, uma espécie de ping-pong aqui, não é? O que nós vamos fazer? A autora destaca 4 principais etapas, né? 4 principais prioridades que o nosso movimento de cursilhos no Brasil, à luz da ação evangelizadora da igreja, né? À luz dessa ação evangelizadora da igreja, quase não sabe se eu tenho a língua travada, assume. Então vamos lá. Primeiro destaque que o nosso movimento de cursilhos aborda é a formação integral, né? Então, tia, como é que a gente observa ou como que a gente pode trabalhar enquanto escola vivencial, enquanto movimento eclesial, essa formação integral? Então, voltando ao ponto que João abordou, dessa tendência hoje, dos tempos que você ressaltou, que são diferentes, são gerações diferentes, mas os temas são os mesmos. Eles continuam atuais, embora a abordagem seja diferente. Então, essa formação integral, penso eu, que ela, qualquer que seja a formação que a gente se propõe a fazer, ela tem que ter o ponto inicial, que é a proclamação do querigma, que é o que a autora ressalta muito também, a questão do mistério pascal de Cristo. Mas aí como é que a gente vai fazer isso na escola? Através daquele levantamento das necessidades primordiais dos formadores, né? Bom, se eu quero capacitar de alguma forma a comunidade, eu tenho que partir do princípio que existem as necessidades que estão em volta. Que é o ver, não é? Que é o ver. Então a formação integral ela acontece quando eu tenho o movimento com seus documentos, eu tenho os documentos da igreja que norteiam a palavra, né? E principalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se a gente tiver em mente esses 3 caminhos, ali assim a gente vai proclamar com real
verdade aquilo que a gente pretende. Perfeito. Então, continuando antes de passar para o nosso irmão João, eu quero que a senhora destaque a nossa segunda prioridade, que é a busca dos batizados afastados. Pois é. Eu lembro que lá em 1996, quem me convidou para fazer o cursilho foi o meu pai. Inclusive, ele não viu eu fazer o cursilho. Naquele tempo, a gente recebia uma carta, né, do padrinho. A gente recebia uma carta do movimento de cursilho, né, que o padrinho indicava. Então, eu ouvi lá naquele tempo que o movimento tinha essa meta, né, os batizados afastados. É só para eles? Claro que não. Mas não pode ser somente convidar para matar uma curiosidade, digamos assim. Não, eu já sou do movimento tal, eu já sou do movimento tal, mas eu ainda não conheço o cursilho. Eu quero saber o que é que acontece lá. O que é diferente? Por que as pessoas dizem que mexe muito com o emocional? Então, o batizado que está afastado, ele não nutre essa curiosidade, porque ele ainda não está no caminho. Então, penso eu que poderia ser essa lógica, né? Ele volta de lá, ele vai criar o seu ambiente de evangelização. Perfeito. Que é também uma meta do cursilho, também está dentro do carisma do movimento, né? E partindo para a próxima prioridade, a gente passa a palavra aqui para o nosso irmão João Felipe, que ela destaca à luz dessa diretriz geral de evangelização da igreja no Brasil, que são justamente os jovens. Como que nós vamos trabalhar, João Felipe, essa questão da juventude? A autora destaca muito isso, a importância de nós estarmos inseridos com essas novas formas de comunicação, junto a esse processo de evangelização, junto à juventude, né? A gente lembra que o próprio movimento surgiu a partir da inquietude de jovens. Então, e o movimento se faz presente porque essa juventude sempre é renovada por essa mesma missão, por essa força evangelizadora e precisa continuar. Hoje eu vejo a juventude, a partir de uma nova perspectiva, está sedenta por um conhecimento integral, por uma formação integral. E a gente, quando a tia Enia falava até do segundo ponto, eu lembrava que a gente não pode se tornar apenas um número. O cursilho não pode ser a busca de alcançar 50 fichas, 60 pessoas, 50... Não é um número, né? Mas realmente ter uma formação integral que busque por tantos irmãos que estão afastados e jovens, muitos jovens afastados, e hoje que tem essa busca incessante por uma formação contínua, né? Para viver verdadeiramente essa missão evangelizadora. E nesse sentido, para a gente já finalizar nosso primeiro bloco, a gente vai para a nossa última prioridade no movimento aqui no Brasil, que é justamente esse contexto da pastoral urbana. Felipe, fala um pouco para a gente o que vem a ser essa pastoral urbana e como que nós, cursilistas, o que nós, enquanto movimento eclesial, podemos fazer para cumprir essa missão nesse contexto da urbanidade. A partir do que nós vivemos no cursilho, nós estamos inseridos dentro das nossas comunidades, dentro das nossas dioceses, na nossa arquidiocese aqui em Santarém. Estar inserido nos diversos meios que a própria igreja nos proporciona, seja nos meios de comunicação. A pastoral urbana ela é ampla, você pode estar inserido na pastoral urbana e prestar assistências dentro da sua comunidade ou outras comunidades. Nós estamos realmente inseridos nesse processo junto com a igreja. O movimento ele é eclesial, se faz com a igreja, dentro da igreja, não se faz fora, né? Perfeito. E aí, a partir desses pontos, a gente finaliza esse primeiro bloco fazendo uma pequena leitura de um parágrafo que é muito salutar e que chamou a atenção de nós três, na verdade, que a autora, nossa irmã Lucília, ela destaca que formar não é colocar todos em uma forma, em uma linha de pensadores iguais, ideias iguais, atitudes uniformes. É mais que isso. É ler, reler, revisitar documentos, refletir, planejar. Saber de onde partir e onde quer chegar. Em nenhum momento Jesus quis a uniformidade. Nunca podemos perder de vistas a intenção de servir e de servir bem, mas ensinou-nos a dar o melhor de nós mesmos em favor do crescimento qualitativo,
não é? Da vida ordinária e extraordinária na caminhada cristã, pelas estradas do mundo. A gente poderia finalizar esse primeiro bloco também destacando uma frase de um irmão nosso, que inclusive também é cursilista aqui na nossa Cristã de Santarém, que é o Everaldo Cordeiro, que ele tem uma canção que ele diz que é viver a unidade na diversidade. Isso. Viver de si eis o amor, não é? Então que nós tenhamos isso em mente. Se nós pudéssemos sintetizar aqui essa nossa primeira parte dessa nossa conversa do Pode Agir, seria dizer isso, é que nós vamos viver a unidade na diversidade e que Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele jamais quis a uniformidade, até porque o Espírito Santo é diverso, Ele sopra distintos dons, distintos carismas, e o movimento de Cursilho de Cristandade é chamado a renovar, a conhecer e aprofundar o seu próprio carisma. Prosseguindo aqui com a nossa temática, não é? Formação e evangelização, necessidade ou opção. Nós destacamos algo que já é muito comum, né, no seio da comunidade cursilista, é o nosso destaque que vez ou outra nós fazemos, né? Que a transmissão da fé ela não se faz com palavras. Muitas vezes não vai ser necessário utilizar essa camisa, muitas vezes não vai ser necessário utilizar o nome da igreja, ou o nome de Cristo, Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, e nós seremos um evangelho vivo, né? Então a autora muito sabiamente também coloca isso em sua obra, né? Que a transmissão da fé não necessariamente será apenas com palavras, porque a gente pode, até tomando por base tudo aquilo que nós já falamos por aqui hoje, acreditar que a gente vai se formar para estar a todo tempo proclamando, falando, transmitindo algo através de palavras. Mas não, a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, porque muitas vezes essa transmissão da fé, ou na maioria das vezes, essa transmissão da fé se dará através das nossas atitudes, dos nossos gestos, e não através unicamente das nossas palavras, não é? E aí eu sei que a tia Enia está aqui com o coração dela em chamas, para destacar um ponto muito importante do nosso patrono, São Paulo Apóstolo. Pois é, grande exemplo de encontro, né? Eu vejo que é um dos encontros mais importantes que estão na Sagrada Escritura. Por quê? Porque formar, e é esse o papel da escola vivencial, não é só criar conteúdo, encher você de conteúdo. Vou estudar a Bíblia, eu sei todos os capítulos, versículos, eu sei onde achar, eu já li o livro todinho lá do movimento. É fácil. Se você estudar, você consegue. Mas quando é que você vai colocar isso na prática? Porque é essa a lição. Esse é o objetivo da escola. Formar é colocar, não só, exatamente, não é só te dar conteúdo, e sim apontar meios de você aplicar isso na prática. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele era um cara culto, ele sabia, ele conhecia a vida de Jesus e tudo, só que foi preciso ele ter aquele encontro radical para ele compreender que ele estava usando aquilo de forma errada. O que muitas vezes a gente cai nessas armadilhas, né? Então a autora, ela faz essa analogia com a história de Paulo para que a gente possa compreender e não incorrer no mesmo erro. Só se abastecer de conteúdo e a prática ficar vazia. Exatamente. E ela destaca, já tomando por base a própria história de Paulo, né? Que passou 3 dias cego ali com as escamas nos olhos, né? Que lembra muito nosso processo de conversão, também no curso de 3 dias. E que a partir do 4º dia ele é convidado a evangelizar, a formar, a continuar essa missão. Aí ela destaca aqui uma fala, um versículo do profeta Oséias. O meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. E é esse conhecimento que nós, enquanto escola vivencial, agora virtual também, queremos propagar. E aí eu passo a palavra agora para o nosso irmão João Felipe, que vai destacar para a gente um ponto muito importante que ela traz à luz do nosso documento de Aparecida, né? Como a gente sabe que essa formação ela é integral, ela não é pautada única e exclusivamente nos nossos documentos, digamos que particulares, mas ela toma por base os documentos que é da nossa própria igreja, né, João Felipe? O que ela destaca muito, como a Tia até falou anteriormente, que nós não podemos esquecer, através hoje que acontece muito do individualismo, que Deus é o centro
Deus é o ponto de partida. E o que ela destaca muito também, já partindo da fala da Tia Enia, foi que ela falou: Paulo passou pelas mesmas mudanças históricas, pelas mesmas mudanças culturais, mas soube ter como ponto de partida o próprio Evangelho. Então, esse anúncio, a partir das diferenças, das mudanças de época que nós vivemos, que não pode mudar. O anúncio é o mesmo, o anúncio do Evangelho é o mesmo, a missão é a mesma. Né? E o documento de Aparecida até destaca exatamente: vivemos uma mudança de época, isso é o nível mais profundo, é o cultural. Dissolve-se a concepção integral do ser humano, sua relação com o mundo e com Deus. Aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes do último século. Nós vivemos a mudança e acabamos por esquecer Deus. E aí, por esquecer Deus, perdemos o nosso horizonte, nosso ponto de partida. Quando a gente esquece que Deus é nosso ponto de partida, tudo rui. Aí a gente passa a seguir o projeto de um homem, de alguém como nós. A gente compra essa ideia, né? E quer com ela convencer as pessoas. E isso é um perigo hoje em dia, né? Principalmente nessa evangelização a que se propõe o livro, atendendo às necessidades tecnológicas da época, né? Então, se a gente não usa com cuidado, a gente fica sempre naquela linha muito fina que divide o real daquilo que eu imagino na minha cabeça, né? Com certeza. E aí, partindo aqui para a sequência do livro, tem uma fala também que eu gostaria de fazer a leitura aqui, que diz o seguinte: para que a chama da fé permaneça acesa, a lâmpada ela precisa ser constantemente reabastecida com o óleo da graça. Para que a chama da fé permaneça acesa, a lâmpada precisa ser constantemente reabastecida com o óleo da graça. Olha que simbologia, né? Olha a profundidade, olha esse olhar, né, da nossa irmã, da autora Lucília Alves, que destaca algo que também nós falamos muito, que nós também vivenciamos muito dentro do nosso movimento, né? Quantos cursilhos nós já tivemos, né? Nós estamos agora nessa fase, vivendo essa fase de pré-cursilho, em que novos cursilhos se aproximam na nossa arquidiocese, não só aqui no norte, né, mas pelo país afora. Nós temos cursilhos constantemente e a gente percebe, né, essa chama que é acendida ou muitas vezes reacendida no cursilho de 3 dias, né? Mas que não basta parar ali. Ali é apenas o início de um processo de formação. Nós precisamos, a partir do 4º dia, né, a partir da continuidade da nossa vida ordinária, buscar o extraordinário de Deus. E isso é tão difícil, não é, João Felipe? Demais. Demais. Porque, por vezes, nós esquecemos que Jesus é o nosso alicerce, e ele destaca isso. Jesus deve ser o nosso alicerce para uma formação realmente integral. Senão é impossível falar de formação, senão nós teremos inúmeros cursilhos, inúmeras escolas que podemos estar presentes, mas não vivendo de fato aquela formação, porque nós esquecemos que Jesus é o alicerce. Então, a importância de se reabastecer desse óleo, das nossas lâmpadas. Independentemente do cursilho que nós fizemos, independente dos quantos cursilhos nós do movimento que você participa, de quantos cursilhos nós tivemos a oportunidade de servir, mas é preciso se reabastecer sempre desse óleo. E aí, tomando por base ainda o nosso documento de Aparecida, o documento que ano que vem já completará 20 anos, né? Ele é de 2007, e como já foi destacado aqui por todos nós, os temas permanecem atuais, né? A igreja se permanece atual. E ele destaca 5 aspectos fundamentais desse processo de formação, que é o tema do nosso podcast de hoje, né? Formação e evangelização. E o primeiro aspecto que ele destaca, que eu vou passar para a Tiane comentar um pouco para a gente, é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né? Como que nós podemos aperfeiçoar ou alimentar esse óleo da graça em nós a partir desse encontro com Jesus Cristo, tia? Parece fácil, né? A gente fala, não, eu vou me encontrar com Jesus Cristo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu possibilito esse encontro? Porque a gente só se encontra, o encontro pressupõe uma coisa espontânea. Ninguém pode te obrigar a se encontrar. Você pode até ir, ver
a pessoa, mas se você não quiser, você não vai encontrar com a pessoa. Então, é se abrir, principalmente quando a gente já está no caminho, parece algo que já acontece, e não é assim. Agora há pouco o João menciona, né, a formação das equipes. Esse momento que nós estamos vivendo agora de pré-concílio, é muito importante isso, a gente se abrir para um encontro ou reencontro com Jesus. Porque senão não vai acontecer nada, vai ser só mais um retiro que você vai participar, né? Como o Marlon disse, seja qual movimento você participe. Se você não se abrir para isso, não rasgar o seu coração e não as vestes, estamos aí à porta da quaresma, né? Nada vai acontecer. É necessário um fio condutor, segundo a autora. O fio condutor para todos os outros momentos é justamente esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Senão nada vai ocorrer. É verdade. E aí, algo que nós comentávamos também aqui nos bastidores, inclusive com o nosso cameraman, para que a gente deixe o nosso abraço, nosso agradecimento ao nosso irmão Pedro Mateus, é que muitas vezes, independente do local, de grupo, de qual movimento nós participemos, a gente diz, muitas vezes acontece de verdade, né? Que nós tivemos esse encontro e nós já queremos partir para a ação, nós já queremos partir para a missão. Mas de acordo com a sabedoria da nossa própria igreja, nós temos um passo a passo, né? E aí agora eu retomo essa palavra aqui para o nosso irmão João Felipe, que ela traz o segundo passo após esse encontro, até chegarmos na missão. Nós temos 5 passos. E o segundo passo, João, é a conversão. Como que nós vamos trabalhar essa conversão no nosso dia a dia? Esse comentário que nós fazemos é muito real, né? A gente tem a experiência de muitas vezes no concílio ter um encontro pessoal com Jesus, voltamos animados, ligados, 220, fervorosos, e já começamos o segmento. E esquecemos o processo de conversão, que ela é uma resposta autêntica da nossa fé. É a decisão minha, sua, nossa, de seguir verdadeiramente Jesus. E como acontece isso? Através do batismo e também do sacramento, a reconciliação. Quantas vezes nós mesmos, que já tivemos um encontro pessoal, já nos perdemos desse rumo e precisamos ali corrigir o rumo para dar continuidade a esse segmento de Jesus Cristo. Então esse processo de conversão, ele é contínuo. Ele não é apenas, muitas vezes a gente ouve, comumente a gente ouve assim, eu encontrei Jesus, eu me converti, né? Mas o processo de conversão, ele não é estático no tempo. Ele permanece na nossa vida, na nossa missão, até a gente morrer. O processo de conversão, ele é contínuo. Ele é contínuo. E olha como a analogia é muito salutar, né? A pedagogia do caminho. A conversão é justamente isso, é retornar à rota, é retornar ao caminho. Tem uma colocação que eu sempre faço com o jovem, o pessoal fica me olhando assim de canto, né? A fama do não ser enjoado, né? Que é a gente canta uma música de animação que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Aí todo mundo diz, eu já conheço. Aí eu só olho assim, será que você já conhece mesmo? Né? Então a gente às vezes fala assim uma coisa por animação, por empolgação, o Espírito Santo infunde e tal, mas é bom a gente ter sempre essa cautela, né? É bom a gente sempre ter esse cuidado. E como a Tiane colocava, parece que ouvindo a gente comentando aqui, é um mar de rosas, eles estão ali todos bonitinhos, perfumados, com a camisa branca do movimento, então tá tudo certo, a penitência dele, a reconciliação dele está em dia, mas será que realmente está, né? Não é uma reta, né? Nós precisamos levar uma vida de retidão, mas não quer dizer que nós tenhamos sempre essa vida de retidão. Então, essa conversão, ela é contínua e não é à toa que ela é um dos passos para que a gente, de fato, alcance o objetivo dessa missão. E aí o terceiro passo, que é destacado pelo documento de Aparecida, é o discipulado. Como que nós vamos trabalhar ou vamos entender, tia? Eu acho que é melhor reformular a pergunta, né? O que vem a ser esse discipulado? O discipulado é o exercício dessa formação que nós já conseguimos, deste encontro, seria a parte prática. Só que a autora ela faz uma colocação muito forte. Ela diz que só existe discípulo,
Só existe missionário se antes existir um discípulo. Senão você vai criar suas próprias teorias. Em vez de partir da base, como o João colocou muito bem, do alicerce, que é a palavra, que é a vida de Jesus, que é a sua caminhada, a sua trajetória, nós vamos anunciar a nossa verdade, não a verdade dele. Então, o discipulado é isso. Aí o caminho vai estar todo errado. Exatamente. O discipulado é isso. A ação tendo em vista aquilo que Jesus pregou. Ele é uma verdade, né? Isso. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente não pode anunciar as nossas verdades. Eu sei que isso é... Eu penso, vou usar aqui, dizer, né? Que é unânime. Que tem muita coisa que nós lemos na palavra de Deus, nos nossos documentos, que nós não concordamos, na verdade. Mas aí não cabe a gente não concordar. É ali a verdade, é a doutrina da igreja. Então nós temos que tentar de algum modo fazer esse combate, às vezes o combate espiritual, mas buscar seguir aquilo que é a verdade e não a nossa verdade, né? Agora eu só vou pegar aquilo que me convém e aquilo que não me convém eu dou aqui um contorno ali, né? Passo seguinte, nossa penúltima prioridade que o documento já aparecendo destaca, João, é a vida em comunhão, a vida em comunidade. O que a gente destaca sobre esse ponto? Você até deixou um ponto aí, né? Muitas vezes nós queremos viver a verdade através de um individualismo, é como eu acredito, como você acredita. E a gente vai entender que não existe comunidade cristã, não existe essa vivência, essa fé verdadeiramente, se não for em comunidade. A comunidade cristã era a comunidade. E a autora até destaca, o próprio documento de Aparecida também destaca, que esse primeiro espaço para a gente viver essa comunhão, essa comunidade, é dentro da nossa família. A família é o local ideal para se viver no amor. Então é a partir dessa comunidade que nós conseguimos experienciar o discipulado, o seguimento verdadeiro a Jesus, um processo de conversão contínua também, para dar o próximo passo. E muitas vezes é na família o lugar mais desafiador. Mais desafiador. E aí o último ponto, como último destaque dessa ação evangelizadora, é a própria missão. E aí, tia, o que a gente pode comentar sobre a missão? A missão é aquilo que a gente recebe, é a tarefa que a gente recebe de Deus. Qual é a minha missão? Não é? E aí vai depender de quê? Do talento de cada um, né? Do carisma de cada um, porque a gente às vezes quer forçar algumas situações num ambiente que aquilo ali não cabe. Então não existe uma fórmula, né? Ela não é uma iniciativa nossa, a missão. É algo inspirado por Deus, através do Espírito Santo, para que você possa desenvolver. E aí a nossa igreja é muito rica nisso, né? Ela oferece muitas possibilidades. Então algo que começa lá no cursinho de 3 dias vai ser reforçado onde? Na vivência da comunidade, né? Nessa missão que você aceita fazer. Como essa aqui, que nós estamos hoje, né? Eu acredito até, relacionando, já está se encaminhando quase final, não, mas acredito que o próprio movimento nos proporciona isso através do tripé concilista. A gente vive essa plenitude através da oração, da formação, que é esse espaço que nós estamos tendo aqui, e continuamos tendo para o resto da nossa vida, e com a ação, que é algo contínuo na nossa missão como concilista. Ela destaca aqui para a gente finalizar que não podemos ser membros da igreja ou cidadãos do mundo, pois as duas dimensões caminham juntas. É a unidade da fé e da vida. É aquilo que a gente muitas vezes a gente encontra ou até vê mesmo no nosso dia a dia. Eu sou cristão aqui quando estou com essa camisa. Eu sou cristão aqui quando estou na missa. Eu sou cristão aqui quando eu faço parte do retiro, ou do cursilho, ou daquele grupo de oração, daquela SEB, daquela pastoral. E aí depois que eu saio dali, eu vou viver a minha vida como eu bem entendo. E aí ela diz isso, que as duas dimensões caminham juntas, ou seja, a fé e a vida elas devem ser coerentes. E mais uma vez eu destaco uma coisa muito importante. Não quer dizer que o Marlon leva uma vida totalmente coerente, não quer dizer que a Enya, que o João leva uma vida totalmente coerente. Mas nós estamos nesse processo de conversão. Nós estamos nesse processo de querer agradar o Senhor através do nosso serviço, através da nossa missão.
E aí eu passo agora a palavra aqui para a Tia Enia para fazer o seu agradecimento, o seu convite e as suas considerações finais. Agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, minha gratidão a Deus por Ele sempre, quando às vezes a gente sente que está um pouquinho longe, Ele nos chamar novamente. Ei, eu preciso de Ti, eu tenho uma missão para você. Então eu sinto isso este ano, né, de fazer parte dessa equipe, viu, Malu, viu, João, com mais outros irmãos, tentando levar essa mensagem para a Escola Vivencial, e você que está aí do outro lado também nos assistindo agora, que você possa ser movido por esse mesmo entusiasmo, né, que nós estamos aqui nessa missão. Só gratidão a Deus. Amém. João. Gratidão pelo convite, fico muito feliz em poder fazer parte dessa equipe. É uma experiência nova dentro desse novo processo que nós estamos passando, mas é destacar novamente a pergunta do tema de hoje, né? E eu respondo, é uma necessidade. A formação e a evangelização Não era para ele responder, mas tudo bem. são uma necessidade para nós vivermos o nosso tempo, independentemente das mudanças culturais, independentemente das novas atualidades. Nós somos convidados a ver esse espaço de formação em tudo. Tudo é formativo. E é por isso que a autora destaca tanto que a escola vivencial ela é o coração pulsante do MCC. Muito Então, bem. muito obrigado pelo convite. Também fico muito grato pela sua participação, por me ceder o espaço, né, para nos ouvir. Agradeço aqui a Tia Enia, agradeço aqui ao João Felipe, que, como eles muito bem colocaram, eles fazem parte da nossa equipe da Escola Vivencial, e nós também deixamos os nossos abraços, o nosso carinho para o nosso irmão Saluca, coordenador base da Escola Vivencial, o nosso irmão Marcelo Correia e a nossa irmã Andréia Anjos. Então, muito obrigado, meus irmãos, pela participação. Já deixo o convite aqui para as nossas próximas escolas presenciais, para nossas escolas vivenciais virtuais, que é o nosso podcast Pode Agir, com outros convidados. Muito obrigado, até a próxima. Cristo conta com você. Em cada continente soa nossa voz.